Olá, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu me chamo Anne, sou do Rio Grande do Norte e quero, junto com você, compartilhar da poderosa Palavra de Deus em nome de Jesus. Abra o seu coração. Este áudio está destinado ao tema Esterilidade Nunca Mais. Este é o áudio número 2. Está lá em Lucas capítulo 13, do verso 6 ao 9. Eu lerei apenas o 8 e o 9, que diz: O vinicultor, porém, lhe rogou: Senhor, deixa ainda por mais um ano, e eu cuidarei dela, cavando ao seu redor e a adubando. Se vier a dar fruto no próximo ano, muito bem. Caso contrário, mandarás cortá-la. A figueira, ela é uma árvore que atinge cerca de 6 metros de altura. Com grandes folhas, ela fornece uma sombra agradável. É uma árvore que se adapta bem num território com um clima árido. Ela é cultivada para dar frutos antes mesmo das folhas. A flor da árvore nunca é vista, com as suas flores, que são minúsculas e ficam alojadas dentro de um broto do fruto. A figueira é muito mencionada na Bíblia. Ela é uma imagem de prosperidade e julgamento. Para você ter uma ideia, ela aparece mais de 50 vezes nas Escrituras e foi extremamente importante por razões fundamentais. Ela falava da questão econômica dos tempos antigos. Quando as coisas estavam bem em Israel, o povo era um povo próspero. A Bíblia iria descrever lições da figueira. Todo homem sentado sob uma figueira. Está lá no livro de 1 de Reis, capítulo 4, verso 25. Já nos profetas, por outro lado, quando a previsão de julgamento divino sobre Israel, falavam das figueiras sendo destruídas, lá em Jeremias, capítulo 5 e o verso 17. Portanto, a figueira é uma imagem de prosperidade ou de julgamento. Preste bem atenção. Uma das primeiras menções na Bíblia de uma árvore de fruto na Bíblia foi a figueira. Porém, não necessariamente da árvore em si, mas das folhas dela. Folhas de figueira. Não se falou do fruto dela. Está lá em Gênesis 3:7, quando Adão e Eva cozeram folhas de figueiras para esconder a sua nudez. As folhas são tão grandes como a mão humana e são peludas, tanto de um lado como atrás. O figo, que é o fruto dela, continua sendo um fruto comum no Oriente Médio ainda hoje. Foram cultivados também em Canaã, antes de os israelitas entrarem na terra. Eles foram uma das espécies listadas entre os produtos da terra que Deus daria a Israel, lá em Deuteronômio 8:8. Os espiões trouxeram de volta amostras de frutas antes de Israel entrar na terra, lá em Números 13:23. Os figos eram um deles. Jesus usa o exemplo da figueira, inclusive para saber
sinais quando o fim do mundo estiver próximo, lá em Mateus 24, 32 e em Marcos 13, 28. Ainda uma outra lição é que os figos podem ser bons ou ruins. Em Jeremias 24, do 1 ao 2, vai dizer assim: depois de Joaquim, filho de Jeoaquim, rei de Judá, e os funcionários, os artesãos e os trabalhadores de Judá foram levados cativos de Jerusalém para a Babilônia por Nabucodonosor, rei da Babilônia. O Senhor mostrou 2 cestos de figos colocado em frente ao templo do Senhor. Um cesto tinha figos muito bons, como os que amadurecem cedo, e outro cesto tinha figos muito pobres, tão ruins que nem podiam ser comidos. Hoje podemos tirar algumas lições nos ensinos da esterilidade. Não adianta ter altura se nós podemos, muitas vezes, oferecer até uma sombra agradável, porém não conseguirmos dar um fruto de qualidade. Não adianta ter a aparência externa, não adianta ter o exterior bem visto pelos homens e o interior não ser cultivado com uma qualidade de caráter que possa ser transformado e convertido de forma genuína ao Espírito de Deus. Se nós vamos viver debaixo da bênção ou debaixo do julgamento, é uma escolha nossa. Como falamos agora sobre o símbolo de prosperidade ou de julgamento? Pois é, quando Israel estava bem, o povo próspero recebia palavras sobre ensinamentos de Deus e os frutos de qualidade. Porém, quando o povo de Israel idolatrava ou abandonava o Senhor, a previsão era de que o povo ia de mal a pior e por isso seria castigado pelo seu Deus. E você consegue entender que Deus ele é justo o suficiente para deixar com que você tenha ações e atitudes que reflitam seu caráter ou não? Esse é o direito de escolha. Deus jamais poderá tirar do homem a capacidade do seu livre arbítrio. Pois bem, ainda aprendemos que as folhas de figueira também é um símbolo de proteção. A gente pode estar sempre querendo se esconder de Deus, como o exemplo de Adão e Eva, negar as nossas falhas, omiti-las, tentar culpar os outros, tentar responsabilizar até o diabo, escondendo a nossa nudez. Mas a Bíblia vai dizer que todas as coisas estão patentes e nuas diante daquele que há de julgar a tudo e a todos. Portanto, não precisamos ter medo de Deus. Precisamos apenas encarar a realidade do fato, entendermos que sem Ele estamos sentenciados ao inferno. Entender que sem Ele não há condições nenhuma de nós nos auto-justificarmos ou sermos, sem o auxílio dele, santos. Porque é o seu Espírito que nos santifica, é a sua palavra que nos auxilia nesse processo de transformação. Por isso, achegue-se a Deus, livrando-se do medo, reconhecendo a sua fragilidade e a grandeza de Deus em te salvar. O figo, que é este fruto, pode ser bom ou ruim. E o que vai determinar isso é justamente as nossas ações. Quando nós não conseguimos ainda produzir resultados de qualidade, vamos ser exatamente como esses figos muito bons da parábola lá em Jeremias 24. Mas quando nós, infelizmente, não damos voz
a Deus dentro de nós, não damos lugar ao Espírito de Deus, não deixamos com que a sua palavra dirija os nossos passos, podemos falhar e logo os nossos frutos serão podres, não vai poder ser comido por outras pessoas e nem desfrutado por ninguém. E agora, o que fazer? O vinicultor, ele roga ao Senhor da vinha, lá na parábola lida: deixa por mais um ano e eu cuidarei dela. Vou cavar ao redor e vou adubar. É hora de você entender que o Senhor da vinha quer um relacionamento com você. Ele vai sempre ser longânimo. Essa é uma qualidade de Deus. É uma característica dele. Ele vai ser paciente para comigo e para com você e misericordioso. Agora, precisamos permitir os seus cuidados. Precisamos autorizar a Jesus para que Ele seja o nosso bom pastor. Assim podemos entender que tanto a videira quanto a figueira tinham um papel muito importante na Bíblia para o povo judeu, lá no Antigo Testamento, e aparecia várias vezes na história do povo de Israel. E aqui nós podemos entender que essa parábola retrata a posição privilegiada que eu e você temos, a exemplo do povo de Israel que teve, de desfrutar da presença de Deus. Isso é um privilégio, e esse privilégio traz para nós responsabilidades. Sabemos que Israel, como nação, não respondeu ao privilégio e não se voltou para o Senhor, como mostra Lucas 20:16 e Lucas 21, do 20 ao 24. Portanto, a falta de figos, como está aqui nessa passagem, a falta de figos na figueira simboliza a reprovação de Deus e seu juízo. Se não produzir, vai ser cortado. O significado central dessa parábola não se resume apenas a Israel, mas a todos que ouvem e leem as palavras de Jesus. Essa parábola mostra a verdade de que um simples homem se importa com uma figueira estéril, de tal modo que ele se compromete em trabalhar para mudar o estado de esterilidade dessa figueira. Mais um ano e mais um tempinho ele pede mais um tempinho. Deus, que é longânimo e paciente, Ele também vai sempre reservar um tempinho a mais para cada um de nós. E você pode se perguntar, mas quanto tempo? Bom, aí eu não sei, vai ficar sob a avaliação do próprio Deus. Aqui na parábola ele fala de 1 ano, mas nós sabemos que para Deus 1000 anos é como um dia e um dia é como 1000 anos. Então, chegará o tempo de que esta misericórdia vai dar lugar ao dia do juízo. Hoje as pessoas estão vivendo o tempo da oportunidade. Portas estão abertas, que é a porta da graça, mas chegará o tempo em que a oportunidade de salvação será tirada. E aí a figueira estéril será cortada e se perderá. Essa passagem nos faz lembrar do que está escrito na Epístola aos Hebreus, quando o autor escreve que toda transgressão e desobediência recebe a justa retribuição. Hebreus 2 e 3 diz: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Essa passagem nos faz lembrar das palavras do profeta Isaías, lá em Isaías 55, 6 e 7. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque é grandioso e em perdoar.
Ouvindo essas palavras, a responsabilidade, sem dúvida, vai ser sua. Afinal de contas, a fé é uma escolha. Deus é soberano e nos ensina que a justificação vem pela graça de Deus mediante a fé. Mas isso não vai anular a sua responsabilidade de decidir obedecer. Portanto, eu quero orar em favor da sua vida, para que você não negligencie quão grandiosa salvação e não abra mão dos cuidados de Deus, pois no dia do juízo ninguém vai poder reclamar da paciência e da misericórdia que o Senhor teve para com cada um de nós. Pai, em nome de Jesus, o teu Filho, Senhor, nos faz, ó Pai, sermos moldados mediante a ação do teu Espírito. Nós almejamos um caminho de prosperidade e de bênção, e não um caminho de condenação nem julgamento. Ó Pai, queremos ser transformados pelo teu Espírito Santo, não só termos a beleza exterior, mas a beleza interior, que certamente é um caráter transformado por ti. Ó Deus, nós abrimos mão da nossa própria justiça e nos lançamos aos pés do Senhor sem medo. Contamos com a tua proteção, a proteção que vem do alto, Senhor, a proteção que somente o Senhor pode nos conceder enquanto estivermos nesta vida. Ó Pai, livrai-nos de todos os males presentes neste mundo, livra-nos de ceder às tentações, livra-nos das garras de Satanás, que nós venhamos a produzir frutos de qualidade, Senhor. É assim que nós almejamos no nosso relacionamento contigo. Portanto, em nome do teu Filho Jesus, cuida de nós, nos pastoreia, Senhor, abunda, fertiliza a nossa terra e que nós venhamos a ser achados por ti na qualidade de uma figueira fértil e não estéril. Portanto, aniquila todas as áreas da nossa vida que estiver, Senhor, infértil, que o teu Espírito nos auxilie a percebê-las e modificar com muito cuidado cada área dessa, Senhor. É de nossa responsabilidade. Nos auxilia neste processo. Nós oramos a Ti e desde já Te agradecemos em nome do Teu Filho Jesus. Amém e amém. Mesmo